Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Católico. Aqui quem fala é o José, mais uma vez com vocês. E hoje nós vamos falar um pouco de cultura pop. Falar um pouco dessa cultura que nós temos hoje no nosso dia que influencia, entra tanto na nossa vida. Tantos filmes, séries, músicas. E muitas vezes nós ficamos na dúvida, né? O que nós podemos e não podemos assistir, o que nós podemos ou não ouvir, ler. Será que um católico que é bom, o que não é para um católico ouvir? Então a gente vai falar um papo geral, um pouquinho sobre cultura pop, sobre a importância da cultura nas nossas vidas. Tem aqui, Bruna. Como diria Humberto Gessinger, o pop não poupa ninguém. Mais uma vez a Márcia com a gente aqui. Tanto não poupa ninguém que a gente não poupou o irmão René de vir aqui. Hoje, inaugurando a nossa primeira participação internacional, né? Ele que é TikToker, fã de K-pop e quase padre, irmão René. Seja bem-vindo. Gente, então, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Márcia, porque eu sou um pouco vítima dos convites da Márcia. Depois fiz muitas mensagens. Então é isso. Seja bem-vindo, então, irmão. Nós vamos falar um pouquinho assim sobre a cultura pop, né? E eu queria ver com vocês assim, qual é a visão que vocês têm nessa relação da cultura, da relação da cultura com a nossa fé, como que pode ser um pouco do nosso posicionamento com o católico e como que a cultura talvez pode contribuir, né, no crescimento da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus. Ótimo. Então, acho que o tema é muito legal. Além de ser não só cultura pop em geral, mas sim, o tema da cultura é um reflexo não só da fé cristã, fé católica, mas da nossa existência humana, né? A cultura pop, como cultura geral, é um fluxo, uma representação do que nós somos como pessoas, como seres humanos, né? Exatamente, vai um pouco nessa linha. Eu lembro que eu estava lendo um trecho de um pouco de Chesterton, que diz na ortodoxia, e que tem um trecho que ele fala que quem fala que a cultura produzida pelo povo ruim, ele está condenando, digamos, toda a sociedade. Então ele está, se ele fala que alguma coisa produzida naquela cultura é ruim, então toda a sociedade é ruim, né? Se a cultura, então, porque na verdade ele defendia um pouco que sempre há coisas positivas, elementos, é porque realmente esse reflexo é um reflexo do que está ocorrendo na sociedade, né? Então vão ter valores, tudo vai estar ali preso, né? Os valores da vida, da humanidade, eles vão perpassar ali a cultura, né? A cultura de maneira geral. Sim. Eu tinha uma professora de história que ela ia nessa linha, que ela falava que a gente não podia falar que, por exemplo, ela falava do Brasil, no caso, né? Da adolescente ficar reclamando, assim, não pode falar que tudo é ruim, porque senão você tá falando que você é ruim também. Pera lá, se tá tudo ruim, tem algo muito errado nessa história. Vamos repensar. Geralmente, se você acha que tudo tá ruim, o que tá ruim nessa história é você. Exato. Não, em geral, falar que quando a gente olha para a cultura pop em geral, falar que tá ruim, eu sinto que é um pouco uma falta de sentido crítico, né? Sobretudo nós que estamos tentando evangelizar, nós temos que colocar, assim como o médico coloca o ouvido no peito do paciente e tenta escutar o coração, as batidas, o ritmo, pouco a cultura pop, nós temos que colocar o ouvido e escutar as batidas não só da sociedade, mas da pessoa humana contemporânea. Isso é uma discussão só de hoje, né? Tem uma carta de São Basílio, né, muito interessante, que é a carta aos jovens sobre a utilidade da literatura pagã, em que ele comenta, já havia discussão naquela época, né, nos primeiros séculos cristãos, e que muitos que usavam, né, os escritos gregos de maneira geral, né, escritos pagãos, sejam os escritos filosóficos, mas também os escritos da mitologia, para a educação, né, dos jovens, tudo, e muitos eram contrários, né, e São Basílio ele vai defender que a gente pode utilizar, a gente tem que ter, o que ele fala, tem que ter um olhar crítico, né, tem que olhar um olhar crítico e saber olhar para aquilo lá e entender, o que aquilo pode ser útil para mim e o que não é útil, eu aprender a filtrar, né, não quer dizer que eu vou absorver tudo, né, mas eu vou olhar para aquilo dali, né, ler, consumir alguma coisa e vou ver aquilo que é de acordo com com a fé, com aquilo que me leva para próximo de Deus, eu vou absorver. Aquilo que é contrário, eu vou deixar de lado. Exatamente, né? Eu acho que o valor de fundo é um valor duplo, o valor da beleza e da verdade, né? Porque, ao final, a beleza, seja a beleza natural, a beleza cultural também, são reflexos
beleza divina, né? Então, falar que não tem nenhum tipo de beleza na cultura pop é falar que o homem contemporâneo não tem nenhum tipo de reflexo da beleza. E, sendo muito sinceros, eu acho que isso não é verdade. Seria a gente entender talvez quase que, tipo, Deus abandonou, porque se não tem reflexo nenhum, Deus teria nos abandonado. O que não é verdade. Nossa, que triste. Seria muito triste. Olhar dessa forma é muito triste. Mas o pessoal, a gente fica muito nessa discussão, e daí tem muita gente que vem que, mas São Basílio falou dos clássicos. Mas o pessoal esquece que na época dele ainda não era tão clássico assim. Ainda era mais recente pra ele do que pra gente. E daí se torna uma discussão que eu já vi, tipo, gente falando, não, mas ele tava falando dos negócios dos gregos. Os gregos, tudo bem, mas daí o que é produzido hoje em dia, a gente não pode consumir. Pessoal que já eu acho que me chama a atenção um pouco, falando de cultura pop, um pouco porque às vezes existe esse lado, né? Às vezes até um preconceito quando eu digo cultura pop, justamente isso, porque parece que é tudo básico, mas esquecem que muito aquilo que é considerado clássico hoje em dia era o popular, a coisa popular. Por exemplo, Shakespeare é uma literatura clássica, é algo clássico hoje em dia. Mas as obras de Shakespeare eram algo popular, era algo extremamente popular, né? Sim. Então, de fato, os compositores do Renascimento e do Barroco, sobretudo aquelas grandes missas, né, de Handel, de Vivaldi, eles o que fazem, na verdade, é escutar os tons do momento, da época. Não, eles abandonam, entre aspas, um pouco o tom único e começa a entrar a polifonia, porque na época os homens da época estavam cantando, estavam escutando a música naquele sentido. A igreja depois pega aquela música, faz missas como aquilo, mas elevando, né, alçando aquela beleza precisamente que eles encontravam na cultura popular da época. Se olhar, né, a gente pode pegar algo que não surgiu na igreja e colocar, ou melhorar e usar de uma forma positiva, né? Eu fiz isso, meu irmão Renê que não vai saber aqui, né? Mas eu fui professora de dança gaúcha, que é uma dança tradicional aqui do sul do Brasil. E o pessoal geralmente estranha. E a gente dava aula, era um grupo de dança católico que dava aula de dança dentro da igreja. Não da igreja, né? No terreno da igreja. Mas a gente dava aula e tinha muita gente que achava estranho, porque a dança gaúcha é dança de baile. É pra ir festar. E a gente usava isso. Coisa do mundo. E era um jeito de atrair os jovens os jovens, não só os jovens, né? O pessoal mais velho, tudo. Uma outra forma de atrair pra estar na igreja. Ali eu acho que também é um ponto muito interessante, né? Porque quando uma coisa é do mundo, muitas vezes parece que o que é do mundo, entre aspas, e a gente não pode nem ver aquilo. Né? Como se a gente escutando K-pop, escutando, não sei, escutando música de Ariana Grande, escutando música de Harry Styles, né? Eu vou colocar isso no retiro. Meu Deus, é como se eu colocasse rock pesado na missa, né? Não é a mesma coisa. Pois é. É heresia, tudo heresia. Não, o pessoal é tudo motivo pra ir pra parar na fogueira. Tem uns pessoal aí que se deixar tá trazendo fogueira de volta. A gente sempre tem umas discussões assim, né? Tem gente que realmente assim, saber separar, né? Não, e é aquela coisa, aqui também a gente não tá dizendo que quando se tem uma utilidade quer dizer que tudo tem que ser consumido, né? A gente tem que entender que tem certas coisas que às vezes não devem ser consumidas, né? Ou talvez também pro momento da pessoa, não é? Às vezes também trata-se de algo particular, né? Dependendo do que a pessoa está vivendo, tudo. Por isso que, de maneira geral, a igreja, o que ela dá são parâmetros mais gerais, assim, sobre o que a pessoa pode. E aí precisa entrar o discernimento, né? Da pessoa olhar para uma obra, às vezes entender, aquilo vai contribuir para mim ou não. Ou às vezes dependendo, só do momento, às vezes dependendo do momento ali, eu preciso às vezes me separar daquilo dali por um momento para ajudar a me aproximar de Deus, se aquilo de alguma forma me afasta, né? E na verdade eu acho que também isso é um reflexo do tipo de fé, do tipo de cristianismo que queremos viver, porque aquela tendência de falar que tudo que não é de Deus é errado, não posso nem tocar, é um pouco uma herança de um período da igreja,
aquela famosa devoção moderna, né, do 1800, início de 1900, onde a fé estava cheia de preceitos muito claros e o papel, o rol da consciência pessoal. Não pode decidir o que é errado, né? Mas aquela capacidade, aquele discernimento de eu pegando os mandamentos de Deus, eu pegando os critérios cristãos, tenho capacidade de decidir, né? Então, tem agora, eu vejo também um grupo que gostaria de voltar àquele ter explicitamente tudo claro. Isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Porém, posso, ou não posso. Self-service, né? Um cardápio eu acho que não que é serve. pecado e o que não é. Não serve. Mas o pessoal, é porque tem muito da cultura, da sociedade, no momento que a gente tá vivendo, de muitas pessoas que elas, não sei se a dificuldade seria a palavra, ou elas parece que não querem pensar por elas. Elas não querem parar e olhar, o que a igreja me diz, e agora, olhando o que a igreja me diz, o que eu vou fazer com isso? Eu vou ler isso aqui me cabe, isso convém ou não convém? A pessoa já quer o pronto ali pra não ter trabalho. Exatamente, Não é nem só na igreja, né? Não é só na isso, igreja. por exemplo, nos meus alunos, né, quando eu tô trabalhando. Ninguém quer pensar, eles querem que você leve tudo pronto e a resposta tem que estar ali. E se eles não acharem, a culpa é de quem levou. E é engraçado que Os professores falam, gente, é para fazer grupos de 3, aí, prof, dá para fazer de 4, prof, dá para fazer de 5. Eu era uma dessas alunas. Sim, tem muitas essas... É que a gente era um grupo de 8 amigos, daí a gente sempre ficava, pode fazer com 4. Sempre tem essas coisas. E é engraçado que quando as pessoas não entendem que às vezes não ter o consumo dessas coisas influencia justamente nessa dificuldade que as pessoas têm de pensar justamente. Por exemplo, no Brasil aqui a gente tem uma realidade em que as pessoas não leem, né? A quantidade de livros que os brasileiros leem é muito baixo. E a gente sabe que às vezes existem muitas leituras profundas, muito bonitas, que vão trazer muita coisa, muita beleza, muita riqueza para nós, mas não tem como você chegar para um jovem, jogar para uma literatura, uma leitura assim profundíssima de cara, sendo que ele não está acostumado a ler, sendo que ele acha chato ler. Né? Então, muitas vezes uma leitura de uma fantasia, tudo, que com uma mensagem positiva ali, ela vai ajudar também nesse desenvolvimento. Ele vai começar a aprender a gostar de ler, a se tornar um hábito a leitura, e depois quando ele precisa pegar uma leitura mais profunda, ele já tem aquele hábito, e assim ele vai se desenvolvendo. Né? Isso. Eu acho também que nessa época, que não é só do Brasil em geral, né? Tem poucos países de exceção, é difícil encontrar alguém que dedica muito tempo à leitura. Então, um dos veículos de cultura que eu acho que são os seriados, particularmente aqueles seriados da Netflix, né? Tipo, não sei se vocês assistiram a Black Mirror. Sim, assisti. Eu não assisti ainda, tenho que assistir. Filosofia pura. Temos que fazer um episódio de Black Mirror. Temos que falar um episódio só falando de Black Mirror. Mas realmente, assim, cada episódio lá são muitas, principalmente princípios éticos, ele trata muitas vezes, muita filosofia realmente tem em Black Mirror, né? Então é um belo exemplo. Pô, e o irmão veio com um questionamento agora que o pessoal fica. Então católico pode ver Netflix? Como assim? Porque... A pergunta mais importante que a gente precisa fazer hoje pro irmão René é se católico pode usar o TikTok. Sim, mas só se você está me seguindo. Entenderam, né? Entenderam o recado. Gente, não, de fato, hoje em dia eu li Renato Solecer, hoje a conta chegou a 250 mil seguidores hoje faz uma hora. 250 mil seguidores? Quando você falou 90 mil, tipo, a gente tava lá subindo o mirante de boa e... Temos uma celebridade no nosso podcast. Por que vocês acham que eu insisti pra ele vir, né? Porque a dá gente uma tem gente bombada. famosa aqui, Daí... divulgar o podcast. É tudo com segundas intenções aqui. Ok, Márcio, vou divulgar o podcast. Não, mas essas coisas, eu sempre vi essas brincadeiras, né? E tem outras séries, assim, que nos chamam também, filmes também, né? Que
nos fazem refletir bastante, né? Sempre tem, assim, muitas mensagens, né? Eu vou, assim, antes, posso falar de uma experiência para vocês entenderem por que eu vou dar o exemplo que eu vou dar? Sim. Sim, sim. Ok. Então, quando eu estava no seminário, o ano passado, faz 2 anos, com os companheiros lá do seminário, a gente já fez essa conversa que estamos tendo, na cultura popular, como que a gente pode levar valores e tal. E dali surgiu entre nós uma iniciativa. E nós criamos um canal do YouTube em espanhol, que se chama Hablando em Cristiano, Falando em Cristão. E a ideia daquele canal era precisamente isso, né? Levar a mensagem de como tirar os valores profundos, aquela búsqueda da verdade, aquela beleza humana profunda desde os seriados. Então fizemos aquele canal e cada semana tínhamos 3 vídeos analisando música, seriados e filmes. E dedicamos um capítulo a Game of Thrones, né? Acho que em português é Guerra dos Tronos. É Guerra dos Tronos. Mas Game of Thrones. Mas a Fala maioria, Game of Thrones, todo mundo entende. a maioria conhece por Game of Thrones mesmo. Então, eu me lembro que o título que a gente deu para aquele episódio era Jesus Cristo chega em King's Landing. E toda a reflexão que a gente fez de Game of Thrones em geral era: Jesus Cristo vem trazer uma mensagem bem simples, né? Amar Deus, renunciar ao pecado e aquela famosa de amar uns aos outros, né? Então, aí o seminarista, o irmão que fez o vídeo, que fez o roteiro aquela vez, ele falava que King's Landing e todo o Game of Thrones é o nosso mundo atual, é um mundo no qual Jesus Cristo não se encarnou. É um mundo em que o perdão não existe, a redenção não existe, e Nietzsche tinha razão, que a sobrevivência depende daquele homem que impõe a sua visão. E se você não está de acordo, você morre. Então, podemos tirar reflexões positivas. E neste caso, no caso de Game of Thrones, é um mundo sem Jesus Cristo. Olha, queremos tirar Jesus Cristo da nossa sociedade? A gente pode chegar até ali. Muito interessante, é uma reflexão muito boa. Eu nunca tinha visto nesse sentido, né? A gente Game of assistiu a Thrones. série e não, Eu assisti, eu nunca tinha parado pra mas pensar nisso. essa reflexão é muito boa mesmo. E é um grande exemplo, assim, de como a gente pode tirar, né? É sempre muito enriquecedor, né? Você olhar, quando a gente olha com um olhar de que a gente quer, de fato, buscar Deus, tudo aquilo... Eu sempre acredito que tudo aquilo que a gente assiste, que a gente lê, a gente consegue tirar uma mensagem, né? Talvez uma mensagem geral assim, mas às vezes tem um personagem, né? Seja às vezes no próprio Game of Thrones você tem... Agora eu esqueci o nome do personagem que morre na primeira temporada lá. Que é o principal na primeira temporada, esqueci. Você me contaram que todo mundo É o Ned, morre o Ned. nessa Ô, Ned, spoilers de, sei lá, 8, 10 anos Da atrás. primeira temporada do Game of Não, Thrones. dá licença, né? Se fosse das últimas, até dessa uma seguradinha. Eu vou colocar uma sirene antes do spoiler. Mas assim, você tem lá um exemplo de um homem extremamente honrado, né? Que até mais pra frente, depois da série, você vai descobrir que ele aceitou assumir uma mancha pra história dele, que era dizer que tinha traído a esposa pra proteger o sobrinho, né? Então, que no fim... O sobrinho era um bastardo da irmã dele e ele mente que é dele pra deixar o menino vivo. Né? Então, ele é algo que compactua muito com o valor cristão, né? Então, ele aceita todo o julgamento contrário, tudo pela defesa, pelo amor que ele tinha, né? Pelo amor que ele tinha mãe, pelo amor que ele tinha sobrinho, por uma vida inocente que ele deveria proteger. Porque se ele não fizesse isso, aquela criança acabaria sendo morta, porque era o herdeiro, né? E ele acaba sendo morto tentando fazer algo pra proteger a família dele. Então, tipo... Então, assim, é um outro exemplo, né? Em Game of Thrones. Eu né? sempre falo, assim, pro pessoal, quando fica na... mas pode... Olha, você pode ler, assistir isso, e às vezes vai, mesmo que seja uma lição é o que eu não devo fazer. É uma lição. Sabe? Pode não falar, porque é ser igual a fulano. Às vezes é o não ser igual. É um exemplo. Às vezes é um exemplo. Você tem um exemplo de, por exemplo, Breaking Bad, que é uma série que você vê um vilão, né? Você vê a transformação de como um homem pode, de uma vida frustrada, e pelo que vai levando, ele se torna um grande vilão, né? Que é o Walter White. E é o momento que você pode olhar para quando você não concorda com nada,
o Walter White faz, mas é pra você, às vezes, você olhar e falar assim, não é esse o caminho que eu posso seguir. Por exemplo, Breaking Bad, pra mim, eu acho um grande exemplo de como o poder e o dinheiro, ele cega as pessoas. Quando você busca muito o dinheiro, mesmo que é sempre um perigo quando entra essa questão do dinheiro e o poder, porque ele começa com uma ele faz algo errado, mas por uma justificativa nobre pra ele, e que você fica até meio dividido falando o que eu faria naquele, mas depois ele abandona tudo aquilo dali e se torna só dinheiro e poder, sabe? E vai passando por cima de todo mundo. Mas um pouco, não me lembro quem que foi o autor que falou, mas que era que a corrupção dos bons é a coisa pior que pode acontecer, né? É um princípio que é muito válido e que aquele seriado mostra muito claramente, né? Porque é a corrupção de uma pessoa boa. Então, e que aquela corrupção das pessoas boas é uma corrupção muito profunda para a sociedade. Sim. Que é pior que as pessoas que já são más fazendo mal. Bom, sabe, cultura pop em geral não são só os filmes americanos, não são filmes ou seriados, né? Pelo menos eu me considero otaku. Então, eu gosto muito do seriados anime também, né? E dali, agora que você estava falando de aquela pessoa que fica corrompida no mal, tem um seriado que acho que muitas pessoas conhecem, não sei se vocês conhecem, que se chama Death Note. eu começo a assistir. Sim, excelente, eu assisti já também. Então, Eu sou foto aqui, gente, eu não conheço nada, mas só falem. Dá uma olhada no primeiro episódio, são 20 minutos. resumo bem rápido, Death Note é o seriado que segue Light Yagami, um cara de ensino fundamental, que acaba o ensino médio, ele encontra um caderno dos deuses, né? E dali ele tem o poder de escrever os nomes das pessoas. E ele escreve, e a pessoa que ele escreve, aquela pessoa morre. Então, ele é um pouco parecido com Breaking Bad, no sentido que ele começa punindo os criminais, os criminosos, e todo mundo que está na cadeia, que não está tendo uma sentença justa, tipo, que fez coisa muito pior e está ali só por 6, 5 meses. Ele começa a matar todo mundo, né? E isso para entender como o simbolismo cristão também está presente na cultura popular, porque naquele seriado, no opening, na introdução, está cheio de símbolos cristãos, né? E o símbolo cristão mais forte naquele opening é a maçã. Por quê? Porque a maçã simboliza, não só a maçã como fruta, mas faz uma lembrança ao jardim do Éden, mas é o símbolo do homem que quer decidir por ele mesmo o que é bom e o que é errado, né? E dali tem vários momentos em que a arte do opening são cruzes ou posições em cruz. Tem um momento que a namorada do personagem fica um pouco segurando ele morto, como se fosse a piedade, né? Aquela imagem de Nossa Senhora com Jesus Cristo, da mesma forma. Então, é um pouco bem interessante, porque aquele seriado faz a pergunta, ok, imagina se Deus tivesse dado ao homem a capacidade, não a capacidade, mas a liberdade de escolher o que é bom e o que é ruim, né? Então, ali no seriado, aquele personagem de fato sofre uma corrupção muito profunda e acaba fazendo o mal às outras pessoas. E aí, ali a reflexão que eu tiro daquilo é por isso que Deus no Jardim do Éden falou para o homem não comer do fruto do conhecimento. Porque o homem faz besteira, escolhendo o que é bom e o que é ruim. Eu não chego a ser realmente uma boa análise. Eu não chego a ser um otaku, assim, mas eu gosto de alguns animes, né? Mas eu sou um profundo conhecedor, assim. Mas tem um anime que eu gosto muito também, que é o Fullmetal Alchemist. Principalmente a segunda versão do anime dele, né? O Brotherhood. E eu acho muito interessante que é um anime que ele trata um mundo fictício, onde você tem a alquimia, né? Então ele trata o equivalente. E ali você tem dois irmãos, né? Com profundas feridas, né? Porque foram abandonados pelo pai e a mãe, tudo.
E eu acho muito interessante que em muitos momentos desse anime em que se discute muito o que é a verdade, né? O que é a verdade, se o homem pode possuir a verdade, o preço que o homem paga por querer dominar a verdade, né? Talvez um pouco daria pra fazer esse paralelo também, de quando a pessoa quer ir além daquilo que ela quer dominar toda a verdade, ela acaba pagando um preço, né? Então, isso existe bastante ali, eu acho muito interessante, né? No Fullmetal Alchemist. E também há uma questão com essa história também de como de um pouco de como sociedade, de como às vezes a gente tem que questionar também aquilo que a gente faz em sociedade, né? De como coisas que um governo faz, que uma sociedade toma como certos valores e às vezes criam-se preconceito. Você vê lá, você acaba tratando o Fullmetal Alchemist também, questão de preconceito racial, né? Existe uma raça, existe um povo que é perseguido, né? Uma minoria perseguida dentro do Fullmetal Alchemist. E como pela falta de conhecimento, de contato, muitas pessoas acham normal que aquelas pessoas sejam perseguidas. Eu acho é muito interessante, ele fez muitos paralelos assim com o nosso mundo, né? Uma obra, ele ocorre no mundo fictício, assim, mas é muito interessante. Não, de fato, isso é um tema muito interessante na cultura popular nesse momento. A grande pergunta de o que nos faz ser humanos, né? Tem filmes como Lucy, Ghost in the Shell, no campo do anime, Psycho Pass, que fazem a mesma pergunta. O que nos faz ser humanos? O que nos faz ser humanos e qual é o peso que o nosso corpo tem? Por quê? Porque eles fazem a pergunta assim, o que nos faz ser humanos é a nossa identidade mental, né? E dali tiram a pessoa, tiram a identidade do corpo mesmo. No caso de Lucy, spoiler, ela vira um pouco, ela praticamente sube para a nuvem. Tipo, vira um pendrive. Vira um pendrive, né? Ela vira o Google Drive ao final. Mas ali eu vejo a pergunta muito interessante. A nossa corporeidade, o que eu vou tocar nesse momento, primeiro, é importante ou não? Segundo, faz ser quem sou ou quem não sou. Agora, nós como católicos sabemos, né, que o nosso corpo é um componente essencial e que nós não somos um corpo separado de uma mente, mas que nós somos o nosso corpo, né? Aqui, eu não estou tocando as minhas bochechas aqui, eu estou tocando mesmo uma pessoa, né? Estou tocando eu mesmo. Então, dali fica a pergunta, ok, pode existir um ser humano sem o corpo? Pode, mas não um ser humano completo. De fato, o nosso estado antes da ressurreição final, antes da segunda vinda de Cristo, é um ser humano incompleto, mesmo que esteja no céu contemplando a grandeza e beleza de Deus, mas é um ser humano incompleto, né? Então, emerge aquela pergunta. No caso de Ghost in the Shell, é um pouco oposto, né? Porque também existe aquela ideia do transhumanismo, que é aquela ideia que eu posso trocar uma parte do meu corpo por um branco, posso trocar os olhos. De fato, no de Ghost in the Shell, o anime e o filme, todo mundo tem implantes. E de fato, o personagem principal é um cérebro que foi implantado num corpo. E daí a pergunta fica de novo: que tão importante é o meu corpo e que tanto direito tenho sobre o meu corpo? É meu corpo, então eu posso tirar a minha mão e colocar uma mão mecânica que depois tem 15 dedos. Posso ou não posso? Até que ponto continuo sendo eu? Então são perguntas profundas que estão ali, mas que graças a Deus a nossa fé tem uma resposta. Eu acho que a gente vai... Uma outra pergunta que já me fizeram e eu não soube responder, na verdade. A gente falou sobre séries, né? Qual é, nesse contexto, tipo, tem uma diferença entre séries e novelas? Se tem, qual é a diferença entre elas? É que série e novela geralmente eles É são... um estilo de dramaturgia diferente. Porque novelas, séries geralmente você costuma ter menos núcleos, ou muitas vezes um núcleo. Novelas você trabalha com
vários núcleos de personagem, então são histórias muito maiores, né? Só você comparar realmente, assim, você vê uma novela de TV aberta ali, você tem vários núcleos, tem o núcleo principal mesmo, mas você tem um núcleo de subgrupo. Não, mas a Série questão... pode, mas novela pode ou não pode? Não, pode também. Não, eu acho o seguinte, né? Seriado é um pouco em geral. Qualquer tipo de cinematografia que dura vários episódios, em geral, é um seriado. Dali tem um pouco mais, tipo, é uma série. Daí tem os seriados da Netflix, tem, sabe, tem horror, tem suspense, e tem as novelas, que eu acho que é mais uma subcategoria, né? Então, mas o critério para julgar seriados em geral, novelas, não novelas, é o mesmo para todas, que não me afaste de Deus, é o meu critério, né? Quando as pessoas me perguntam, eu faço o seguinte, que não me afaste de Deus e que de alguma maneira possa me ajudar, né? Porque pode perfeitamente não ser um pecado assistir uma série, um seriado. Mas se aquilo não está me ajudando, porque aquele seriado me deixa com mais depressão, me deixa com ansiedade, e depois aquilo tem repercussão na minha vida de oração, no relacionamento com as pessoas, São Paulo utiliza a frase que me é lícito, mas não me convém. Então, primeiro, que não me afaste de Deus, que explicitamente não seja um seriado pornográfico, por exemplo, que não seja ou que não seja uma coisa que me deixa mal também. Pra gente encerrar aqui, além de a gente falou várias coisas aqui, cultura, mas a gente sempre gosta de terminar o episódio dando uma dica, né? Alguma dica. Então, além de tudo isso que claro que já começou, eu vou começar pelo irmão René. Você gostaria de sugerir aí deixar para os ouvintes aí alguma sugestão? Pode ser filme, livro, série? Uma dica cultural. Uma dica cultural aí. Dica cultural. Bom, eu recomendo muito filmes assim, fazer o esforço de assistir filmes mais artísticos, né? Eu recomendo muito o trabalho de Alfonso Cuarón, que é um diretor mexicano muito bom. E o seu diretor de fotografia, que nesse momento não me lembro, tem um sobrenome polaco, mas agora não me lembro, Felipe Cuarón. Recomendo muito, né? Eu recomendaria muito mesmo o filme dele, Roma. É um filme que ele fez do México, foi nomeado para o melhor filme estrangeiro do Oscar, e ganhou um monte de prêmios faz 2 anos, né? Então é um grande reflexo do drama humano. É lento pra caramba, né? É lento mesmo, sabe? Aquele filme que a câmera fica olhando para um pouco de água, e a água move, e você tem que contemplar, né? Por que filmes daquele tipo? Porque a nossa sociedade, nossa cultura é uma cultura muito rápida, muito agora, vai, TikTok de 10 segundos, né? E estamos um pouco esquecendo, perdendo a prática da contemplação. Então, filmes como aquele ajudam a contemplar um tipo de beleza. E fazendo um exercício de contemplação, depois vamos ter a capacidade de contemplar a verdadeira beleza que é Deus mesmo. Amém. Fica a dica. Bruna, alguma dica cultural? Eu vou indicar uma HQ, né? A HQ do Frank Miller, do Demolidor, A Queda de Murdoch. Que pra quem tem um interesse em HQs ou super-heróis, o Demolidor é um personagem que é católico. E é bem importante, as decisões que ele toma tem bastante influência na fé dele, na questão. É bem influenciado, então é bem interessante. E, curiosamente, o Frank Miller é um ateu, então é bem interessante um ateu que é de uma família católica irlandesa escrevendo sobre um personagem católico. Mercy, alguma dica? Eu vou indicar um TikTok aí de um cara que eu conheço, @RenatosLC. É bom, é top. No Instagram também. Pode ir lá, galera. Eu indico super. Eu vou deixar eu aqui, então, fica a indicação aí também do TikTok. E eu vou deixar 2 indicações aqui. Uma obra que eu cheguei a citar aqui que é a
a carta de São Basílio, a carta aos jovens sobre a utilidade da literatura pagã. É uma obra bem pequena, na verdade a obra vai ter mais 2 homilias dele juntas ali também, a respeito da humildade e desapego ao mundo, então é bem interessante, recomendo a leitura. E vou recomendar uma série que eu estou assistindo, eu estou no meio da 2ª temporada ainda, mas muito boa, que é The Man in High Castle, que seria O Homem do Castelo Alto, uma série da Amazon Prime, que ela é baseada no livro do Philip K. Dick, de mesmo nome, uma obra de ficção científica, que ele imagina um mundo, como seria o mundo se a Alemanha e o Japão tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial. Então ele se passa nos Estados Unidos, onde os Estados Unidos é basicamente dividido em uma parte pertence ao Reich alemão e uma parte pertence ao Império Japonês. Então, e uma coisa curiosa que daí existe dentro da obra, né, na série, né, o livro ainda não li, mas na série são filmes. Na série existem filmes que retratam como o mundo seria se os Estados Unidos tivesse vencido, sabe? Então é bem interessante, assim. No mundo alternativo, coloca o nosso mundo como alternativo. Exatamente, é bem assim. Calma aí que doeu os neurônios aqui. É bem legal, assim. É uma série da Amazon Prime. Então assistam, vale muito a pena, né? São 4 temporadas, ainda estou no meio da 2ª, não sei, mas até o que eu assisti eu achei excepcional. Então é isso. Irmão René, quer divulgar mais uma coisa aí? Quer dar algum recado? As pessoas te seguirem, alguma coisa aí, né? TikTok? Não, nada. Só quero agradecer o convite. Gente, vamos continuar. O trabalho de vocês é muito bom. Parabéns. E eu espero não seja a última vez. Amém. Não será, com A certeza. gente já tem esse episódio aqui. Já temos aqui, ó. Só nessa gravação a gente já pegou umas deixas aí de episódio pra fazer. Não, agradecemos. Isso. Não, com certeza. Agradecemos pela sua disponibilidade, né? Nos ajudar, participando desse episódio com a gente. Um grande abraço. E, gente, para quem quiser seguir também o Café Católico, né? Pode entrar em contato com a gente. Quem quiser seguir aí, como que faz, Bruna? No Instagram é o @Café Católico, né? E você pode seguir lá, deixar seu comentário, mandar mensagem, sugerir, agora que a gente está abrindo a questão da cultura pop, o que você gostaria exatamente que nós abordássemos. Alguma série, algum filme, alguma problemática, algum livro, música, cantor, fazer o José escutar alguma música que ele não conheça ainda, podem mandar também, eu vou fazer isso. Então queremos assistir. Café pra gente também, a gente aceita. Quem quiser mandar uns cafés assim importados, eu faço uma degustação, posso falar também a minha opinião sobre cafés. A gente faz esse sacrifício. Então, fazemos esse sacrifício. Então fica o recado, gente. Queremos ouvir a opinião de vocês, é muito importante para nós. Vocês ajudem a divulgar o episódio, vocês podem escutar pelo link que tá lá na bio do Instagram. Também pode procurar por Café Católico no Spotify, no Deezer, no Castbox, ou pode assinar o feed em qualquer agregador de podcast que vocês preferirem. Então, um grande abraço a todos. Fiquem em paz e que Deus possa sempre nos acompanhar.